Existe um comportamento dos corvos que deixou cientistas desconfortáveis por anos. Quando um corvo morre, outros aparecem. Eles se aproximam devagar, observam em silêncio, permanecem ali por muito mais tempo do que parece normal. E quanto mais você observa a cena, mais estranho aquilo fica, porque não parece uma simples reação animal. Parece um ritual. Muitas pessoas chamam isso de funeral dos corvos. Mas o mais inquietante é que talvez eles não estejam de luto. Talvez estejam aprendendo alguma coisa. Pesquisadores descobriram que esses encontros podem ter relação com memória, reconhecimento de ameaça e transmissão de informação entre grupos. Ou seja, aquele silêncio ao redor de um corpo pode esconder algo muito mais complexo do que tristeza. Hoje você vai entender por que corvos fazem esses funerais e por que a explicação real muda completamente a forma como enxergamos esses animais. Por quê? Depois de descobrir o que realmente acontece nesses momentos, talvez você nunca mais veja um grupo de corvos da mesma forma. Durante muito tempo, esse comportamento passou despercebido. As pessoas viam grupos de corvos reunidos ao redor de um corpo, mas assumiam que aquilo era apenas coincidência. Até que pesquisadores começaram a observar um padrão. Sempre que um corvo morto aparecia em determinada área, outros corvos surgiam pouco tempo depois. E eles não apenas passavam pelo local. Eles permaneciam ali. Alguns observavam de longe, outros se aproximavam lentamente. E em muitos casos, o comportamento normal mudava completamente. Os sons diminuíam, os movimentos ficavam mais cautelosos. O ambiente parecia entrar em estado de alerta. Isso começou a chamar a atenção porque não parecia uma reação impulsiva. Parecia algo organizado. Em diferentes cidades, florestas e regiões urbanas, o padrão se repetia. Mesmo espécies diferentes de corvos apresentavam comportamentos parecidos diante da morte de outro indivíduo. E quanto mais pesquisadores registravam essas situações, mais difícil ficava tratar aquilo como simples acaso. Em alguns estudos, cientistas colocaram corpos de corvos em locais controlados apenas para observar a reação do grupo. O resultado foi inquietante. Corvos pousavam próximos ao corpo e permaneciam observando por longos períodos. Alguns vocalizavam alto antes da chegada de outros. Outros mantinham distância, mas não saíam dali. Era como se todos estivessem tentando entender alguma coisa. E o mais estranho é que, depois desses encontros, o comportamento da região mudava. Os corvos evitavam determinados locais, ficavam mais cautelosos perto de humanos e reagiam de forma diferente a ameaças específicas. Ou seja, aquele momento ao redor do corpo parecia produzir informação. Não era apenas uma reação emocional. Existia aprendizado acontecendo. Isso fez surgir uma pergunta que mudou completamente a direção das pesquisas. E se os funerais não fossem sobre o corvo morto, mas sobre os vivos? Por quê? Quanto mais os cientistas observavam, mais percebiam que os corvos pareciam usar aquele momento para analisar o ambiente. Predadores, humanos, objetos perigosos, locais inseguros, tudo parecia ser registrado. E foi exatamente aí que surgiu a teoria mais desconfortável de todas. Talvez os corvos não estejam lamentando a morte. Talvez estejam tentando descobrir o que causou ela, para impedir que aconteça de novo. Mas antes de chegar nessa conclusão, existia outra possibilidade que intrigava ainda mais os pesquisadores. Será que os corvos realmente entendem a morte? Quando os primeiros registros dos funerais dos corvos começaram a circular entre pesquisadores, muita gente chegou à mesma conclusão quase automaticamente. Eles estão de luto. E olhando de fora, não era difícil entender por quê. O comportamento realmente parecia emocional. Os corvos diminuíam os sons, permaneciam próximos ao corpo e mudavam completamente a postura habitual. Aquilo parecia diferente de uma simples reação de sobrevivência. Parecia respeito. Em alguns casos, grupos inteiros ficavam reunidos por vários minutos observando o corpo sem tocar nele. E isso chamou atenção porque, no reino animal, comportamentos ligados à morte costumam acontecer apenas em espécies consideradas altamente sociais ou inteligentes. Elefantes já foram vistos retornando aos ossos de membros do grupo. Golfinhos tentam sustentar indivíduos mortos na superfície da água. Alguns primatas demonstram mudanças emocionais após perdas dentro do grupo. Então a ideia de que corvos poderiam sentir algo parecido começou a parecer possível. Afinal, eles já demonstravam memória avançada, reconhecimento facial e comportamento social complexo. Talvez aquilo realmente fosse uma forma de luto. Talvez eles entendessem, de alguma maneira, que algo definitivo havia acontecido. E quanto mais as imagens circulavam, mais forte essa teoria ficava. Porque existe algo profundamente desconfortável em ver um animal observando a morte em silêncio.
principalmente quando esse silêncio parece carregado de intenção. Mas os pesquisadores começaram a perceber um detalhe importante. Os corvos não reagiam da mesma forma em todas as situações. O comportamento mudava dependendo do ambiente, mudava dependendo do que estava próximo ao corpo e, principalmente, mudava dependendo da presença humana. Em vários experimentos, os corvos demonstraram muito mais interesse quando existia algum elemento potencialmente perigoso associado à morte. Predadores, armadilhas, pessoas específicas. Era como se eles não estivessem focados apenas no corpo, estivessem focados na causa. Isso começou a enfraquecer a ideia de luto emocional puro, porque aos poucos o comportamento parecia menos ligado à tristeza e mais ligado à análise, como se os corvos estivessem tentando responder uma pergunta muito específica: o que aconteceu aqui? E isso muda completamente o significado do funeral, porque se a principal preocupação deles não é o indivíduo morto, mas o risco ao redor da morte, então aquele encontro deixa de parecer uma cerimônia emocional e começa a parecer uma investigação. Talvez o silêncio não seja respeito, talvez seja tensão máxima. Talvez cada corvo esteja usando aquele momento para registrar informações que podem ser importantes depois. E quando os cientistas começaram a testar essa possibilidade, o que descobriram foi ainda mais perturbador do que imaginavam. Porque os corvos não estavam apenas observando a morte, eles estavam aprendendo com ela. Quando os pesquisadores começaram a analisar os funerais dos corvos de forma mais controlada, uma coisa ficou clara rapidamente. Aquilo não era um comportamento aleatório. Existia lógica por trás. E quanto mais os estudos avançavam, mais a explicação emocional começava a perder força. Porque os corvos não pareciam interessados apenas no corpo. Eles pareciam interessados no contexto da morte. Em alguns experimentos, cientistas colocaram corpos de corvos em locais específicos para observar como o grupo reagiria. O comportamento mudava dependendo do ambiente. Quando o corpo aparecia sozinho, os corvos observavam e permaneciam atentos. Mas quando existia algum elemento associado ao perigo, como um humano estranho, uma máscara específica ou sinais de predadores, a reação se tornava muito mais intensa. Os corvos vocalizavam mais, chamavam outros indivíduos e passavam a evitar aquela área depois. Isso revelou algo extremamente importante. Os funerais funcionavam como aprendizado coletivo. Em vez de apenas reagirem emocionalmente à morte, os corvos pareciam usar aquele momento para coletar informação sobre ameaças. Quem representa perigo? Quais lugares são inseguros? O que deve ser evitado? E isso muda completamente a forma como enxergamos o comportamento. Porque o funeral deixa de parecer um ritual de despedida e passa a parecer uma reunião estratégica de sobrevivência. O corpo se transforma em um aviso, uma espécie de sinal silencioso dizendo: algo perigoso aconteceu aqui. E todos os corvos ao redor começam a observar o ambiente, tentando descobrir exatamente o que. Isso explica porque eles permanecem em silêncio por tanto tempo. Eles não estão apenas olhando, estão analisando movimentos, cheiros, humanos próximos, objetos diferentes. Tudo passa a ser registrado. Em alguns casos, os pesquisadores perceberam que os corvos continuavam evitando determinados locais muito tempo depois do funeral. Ou seja, a informação não desaparecia quando o encontro acabava. Ela permanecia. E o mais inquietante é que outros corvos, que nunca tinham participado diretamente da situação original, também começavam a reagir de forma parecida. Isso sugere algo ainda mais complexo. A informação estava sendo compartilhada. O conhecimento deixava de ser individual e passava a circular dentro do grupo. E quando isso acontece, a inteligência social dos corvos começa a parecer muito maior do que imaginávamos. Porque não estamos falando apenas de memória. Estamos falando de transmissão de experiência. É quase como se um único evento pudesse alterar o comportamento de toda uma comunidade. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Os corvos não parecem observar a morte apenas como um fim. Eles observam como informação útil, como aprendizado, como algo que pode aumentar as chances de sobrevivência dos outros. E isso faz os funerais parecerem muito menos emocionais e muito mais calculados. Mas a parte mais perturbadora ainda estava por vir, porque os cientistas começaram a perceber que os corvos não aprendiam apenas sobre lugares perigosos. Eles aprendiam sobre pessoas também. Depois que os cientistas perceberam que os funerais tinham relação com o aprendizado coletivo, a próxima pergunta surgiu quase imediatamente. Como essa informação continua circulando depois do encontro? Porque uma coisa era clara. Os corvos não apenas observavam a situação no momento. Eles mudavam o comportamento depois dela.
e isso significava que algo estava sendo armazenado. Em muitos casos, grupos inteiros passaram a evitar áreas específicas após a morte de outro corvo, mesmo dias depois, às vezes semanas. Isso mostrava que a experiência não desaparecia quando o corpo saía dali. Ela permanecia registrada. Mas o mais impressionante era outra coisa. Corvos que não estavam presentes no funeral também começavam a agir de forma diferente. Eles reagiam aos mesmos vocais, às mesmas ameaças e, em alguns casos, às mesmas pessoas. Isso sugere que os funerais funcionam como um ponto de transmissão de informação. Uma espécie de reunião onde o grupo inteiro passa a atualizar a própria percepção de risco. E quando você olha para esse comportamento dessa forma, tudo começa a fazer muito mais sentido. Os sons altos no início do encontro deixam de parecer desespero, passam a parecer alertas. O silêncio depois deixa de parecer tristeza, passa a parecer observação intensa. E a presença prolongada ao redor do corpo deixa de parecer um ritual emocional, passa a parecer coleta de informação. Como se cada corvo estivesse tentando responder a mesma pergunta: o que precisamos evitar para não acabar assim também? Isso é extremamente avançado do ponto de vista comportamental, porque mostra que os corvos conseguem usar a experiência de outro indivíduo como aprendizado próprio. Eles não precisam sofrer diretamente uma ameaça para modificar o comportamento. Basta observar. E isso aumenta drasticamente a capacidade de sobrevivência do grupo. Em vez de cada corvo aprender sozinho através do risco, a informação passa a circular coletivamente. É quase como um sistema de memória compartilhada. E talvez seja exatamente por isso que os funerais parecem tão organizados. Porque eles têm função. Não são apenas reação emocional. São troca de experiência, atualização de perigo, mapeamento de ameaça. E quanto mais os pesquisadores aprofundavam os estudos, mais percebiam que essa capacidade ia além do ambiente. Ela chegava até humanos específicos. Alguns corvos começaram a reagir de forma diferente dependendo da pessoa presente durante situações negativas. E foi exatamente aí que surgiu uma das descobertas mais perturbadoras sobre esses animais. Os corvos não apenas lembram ameaças, eles conseguem lembrar rostos. Foi nesse ponto que os estudos sobre corvos começaram a ficar realmente desconfortáveis, porque até então, os pesquisadores já sabiam que eles aprendiam com a morte, compartilhavam informação e modificavam o comportamento em grupo. Mas ainda existia uma dúvida: até onde essa memória conseguia chegar? A resposta apareceu em um dos experimentos mais conhecidos já feitos com corvos. Pesquisadores começaram a usar máscaras específicas durante situações negativas, como captura temporária para análise científica. A ideia parecia simples. Se os corvos realmente associavam ameaças ao ambiente, talvez também associassem ameaças à aparência humana. E foi exatamente isso que aconteceu. Os corvos começaram a reagir agressivamente apenas às pessoas, usando aquelas máscaras específicas. Outras pessoas, sem ligação com a experiência negativa, eram ignoradas normalmente. Até aqui, já parecia impressionante. Mas o que aconteceu depois foi o que realmente assustou os pesquisadores. O tempo passou. Meses. Depois anos, e mesmo sem novos encontros, os corvos continuavam reagindo da mesma forma às máscaras associadas ao perigo. Eles lembraram, e não era uma memória vaga, era reconhecimento real. Os corvos localizavam mais, observavam com atenção e demonstravam comportamento defensivo imediatamente ao identificar aquele rosto. Mas a parte mais perturbadora ainda não era essa. Outros corvos, que nunca participaram da experiência original, também começaram a reagir às mesmas máscaras. Ou seja, a informação havia sido compartilhada. Isso significa que um único evento negativo pode se transformar em conhecimento coletivo dentro do grupo. E quando você conecta isso aos funerais, o comportamento ganha um significado ainda mais inquietante. Porque se os corvos conseguem associar rostos humanos a perigo, então o funeral pode não ser apenas um momento de observação do ambiente. Pode ser um momento de identificação de culpados. Os corvos observam quem está perto, quem estava presente, quem representa a ameaça. E essa informação pode permanecer viva por muito tempo depois. Isso muda completamente a forma como enxergamos a inteligência deles. Porque não estamos mais falando apenas de memória animal básica. Estamos falando de reconhecimento social avançado. Eles observam indivíduos específicos, criam associações e modificam o comportamento com base nisso. É quase impossível não sentir desconforto quando você entende esse ponto, porque significa que, para um corvo, você pode deixar de ser apenas um humano. Você pode se tornar um rosto conhecido, um padrão registrado, uma ameaça potencial.
E talvez seja exatamente por isso que alguns encontros com corvos parecem tão estranhos. Aquela sensação de estar sendo observado talvez não seja impressão. Talvez o animal realmente esteja tentando decidir quem você é. E quanto mais os cientistas estudavam isso, mais percebiam que os funerais eram muito menos emocionais do que pareciam. Porque o foco principal talvez nunca tenha sido o morto. Talvez sempre tenha sido o perigo ao redor dele. Mas existe um detalhe dentro desses encontros que continua intrigando pesquisadores até hoje. O silêncio. Porque em vários momentos, os corvos simplesmente param e observam em completo silêncio. Existe algo no funerais dos corvos que incomoda mais do que qualquer outro detalhe. Não são os sons. Não é o grupo reunido. Nem mesmo o corpo no chão. É o silêncio. Porque em muitos registros, os corvos simplesmente param. Ficam imóveis por alguns segundos, às vezes minutos, observando sem fazer praticamente nenhum som. E isso causa desconforto justamente porque parece intencional. Parece atenção absoluta. Pesquisadores perceberam que esse comportamento silencioso acontece principalmente depois da chegada inicial do grupo. Primeiro vêm os alertas, os chamados altos, a aproximação rápida, mas depois, tudo desacelera. Os movimentos ficam mais cautelosos, os sons diminuem, e o grupo entra em um estado quase estranho de observação coletiva. É como se todos estivessem analisando a mesma coisa ao mesmo tempo, e talvez estejam mesmo. Porque, do ponto de vista científico, esse silêncio pode ter uma função extremamente importante. Reduzir distrações, aumentar a atenção ao ambiente, facilitar a identificação de ameaças. Quando o grupo entra nesse estado de alerta silencioso, cada detalhe passa a importar. Movimentos próximos, presença humana, cheiros diferentes, possíveis predadores. Tudo começa a ser processado de forma mais intensa. Isso reforça ainda mais a ideia de que os funerais não funcionam apenas como reação emocional. Funcionam como momentos de análise coletiva. E talvez seja exatamente isso que torna a cena tão desconfortável para quem observa de fora. Porque aquele silêncio não parece vazio, parece carregado de intenção. Em alguns vídeos registrados por pesquisadores, a sensação é quase perturbadora. Dezenas de corvos olhando para o mesmo ponto, sem agir, apenas observando. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica enxergar aquilo como um comportamento comum. Parece que existe alguma coisa acontecendo ali, algo que a gente não entende completamente. Talvez por isso tantas pessoas associem esses encontros a rituais ou cerimônias, porque visualmente eles realmente lembram isso. Mas quanto mais os estudos avançam, mais a explicação aponta para outra direção. Não para a despedida, mas para a sobrevivência. Talvez o silêncio não seja sinal de tristeza. Talvez seja concentração. Talvez cada corvo esteja tentando registrar o máximo de informação possível antes de ir embora. E quando você junta esse silêncio com memória, reconhecimento facial e aprendizado coletivo, os funerais começam a parecer muito menos emocionais do que humanos gostariam de acreditar. Porque talvez eles nunca tenham sido sobre o morto. Talvez sempre tenham sido sobre os vivos. Depois de anos observando esse comportamento, os pesquisadores chegaram a uma conclusão que mudou completamente a forma como os funerais dos corvos são interpretados. Talvez eles nunca tenham sido funerais de verdade. Pelo menos não no sentido emocional que os humanos imaginam. Quanto mais os estudos avançavam, mais ficava claro que aqueles encontros tinham uma função prática. Sobrevivência. Os corvos parecem usar a morte como fonte de informação. O corpo no chão se transforma em um aviso. Uma oportunidade para analisar riscos, identificar ameaças e atualizar o comportamento do grupo inteiro. Isso explica porque eles observam tanto o ambiente ao redor do corpo. Isso explica o silêncio, a cautela, a atenção intensa. Tudo parece girar em torno da mesma pergunta. O que causou isso? E como evitamos que aconteça de novo? E quando você entende isso, os funerais deixam de parecer apenas estranhos. Eles passam a parecer extremamente inteligentes, porque os corvos conseguem transformar a morte de um indivíduo em aprendizado coletivo. Em vez de cada membro do grupo descobrir perigo sozinho, a experiência se espalha, o risco de vir a informação para todos. Isso aumenta drasticamente as chances de sobrevivência do grupo inteiro. E talvez seja exatamente por isso que esse comportamento impressiona tanto os cientistas, porque ele mostra algo raro no reino animal: aprendizado social baseado em morte e ameaça. Os corvos não ignoram o perigo. Eles estudam o perigo. E isso muda completamente a forma como enxergamos esses encontros silenciosos. Talvez eles não estejam lamentando o indivíduo perdido. Talvez estejam analisando tudo que levou até aquele momento. Cada movimento, cada cheiro, cada rosto presente.
E isso torna os funerais muito mais inquietantes do que pareciam no início, porque no fundo, eles podem funcionar como reuniões estratégicas de sobrevivência, uma forma de garantir que o próximo corpo não seja o deles. Depois de tudo isso, a imagem dos funerais dos corvos muda completamente. O que antes parecia apenas um comportamento estranho, agora revela algo muito maior: observação, memória, aprendizado, comunicação, sobrevivência, tudo conectado em um sistema que funciona de forma silenciosa, mas extremamente eficiente. Talvez seja por isso que esses encontros causam tanto desconforto em quem observa. Por quê? Por alguns instantes, os corvos parecem agir de uma maneira assustadoramente próxima da nossa. Eles se reúnem diante da morte, mudam o comportamento, observam em silêncio e saem dali diferentes do que chegaram. Mas a diferença é que, para eles, a morte talvez não represente apenas perda. Represente informação. Uma oportunidade de entender o perigo antes que ele aconteça de novo. E quanto mais a ciência estuda esses animais, mais difícil fica enxergá-los como simples aves reagindo por instinto. Porque os corvos analisam, interpretam, lembram, compartilham experiências. E talvez seja exatamente isso que torna os funerais tão inquietantes. Não é o corpo no chão. É a sensação de que todos aqueles olhos estão tentando aprender alguma coisa. Talvez sobre o ambiente, talvez sobre ameaças, talvez sobre nós. Então, da próxima vez que você vir um grupo de corvos observando em silêncio, talvez não esteja vendo apenas um comportamento estranho da natureza. Talvez esteja vendo inteligência coletiva funcionando diante dos seus olhos. E talvez o mais desconfortável de tudo seja perceber que eles podem estar entendendo muito mais do que aparentam.